Fala pessoal, hoje vamos falar tudo sobre fundos de investimentos. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade. No vídeo de hoje vamos abordar 4 pontos sobre fundos de investimento. Primeiro, a gente precisa saber o que é um fundo de investimento. Segundo, os pontos positivos e negativos de você investir em fundos de investimento. Terceiro, onde encontrar informações. E quarto, e mais importante, como escolher um bom fundo de investimento. Bom, e aí, o que é um fundo de investimento? De forma resumida, um fundo de investimento é um fundo que investe em diversos ativos diferentes, como renda fixa, renda variável e outros tipos de investimento. Ao invés de você comprar ações ou investir em renda fixa, o fundo de investimento reúne o seu dinheiro com de outros investidores com o mesmo interesse, cria um fundo e investe em diferentes ativos, como renda fixa e renda variável. E essa decisão ela é tomada através de um gestor profissional. Esse gestor do fundo de investimento ele é responsável em juntar esse bolo e dividir em diferentes tipos de investimento. Ou seja, o gestor ele é responsável por alocar esse dinheiro da melhor forma possível. Portanto, quando você investe em um fundo de investimento ou um fundo multimercado, você delega a responsabilidade de decidir em quais ativos investir para um gestor profissional. Esse é o maior benefício de fundos de investimento, pois se você não tem o conhecimento necessário para investir bem o seu dinheiro, delegar essa função para um profissional é a melhor forma e a forma mais inteligente. Bom, e como você participa dos fundos de investimento ou fundos multimercado? Você basicamente compra cotas desse fundo. Uma vez comprado a cota, você compartilha do retorno e da performance que aquele gestor fizer do fundo. Bom, pessoal, na prática, você entra no site da corretora, seleciona o fundo que você deseja, compra a quantidade de cotas que você quer e simples assim. Agora que você já sabe o que é um fundo de investimento e um fundo multimercado, agora vamos para o segundo passo, que é entender os pontos positivos e os pontos negativos. Bom, pessoal, começando com os pontos positivos. Como um fundo de investimento ele possui um gestor, que é um profissional de mercado, obviamente, ele vai tomar melhores decisões do que uma pessoa que não entende do mercado. Então, esse é um ponto positivo para quem está começando no mercado financeiro. Você delega a responsabilidade de fazer o investimento para uma pessoa profissional. Segundo ponto positivo, um bom fundo de investimento ele vai te trazer uma boa rentabilidade e um bom retorno. E isso você poupa tempo e até mesmo pode focar em outros objetivos da sua carreira. Terceiro ponto positivo, pessoal, um fundo de investimento ele te dá acesso a investimentos em que você não conseguiria sozinho. Por exemplo, existem muitos tipos de investimento que existe uma barreira de entrada. Por exemplo, o valor mínimo para você investir ele é muito alto. Em um fundo de investimento, você já tem esse acesso, pois além de você, existem outros cotistas. E esse fundo, dependendo do tamanho dele, ele vai ter muito mais acesso a bons investimentos. E quarto e último ponto positivo, fica muito mais fácil de você declarar o imposto de renda. Bom, pessoal, agora os pontos negativos. Primeiro ponto negativo, um bom gestor, ele atrai muitos clientes, muitos cotistas. Logo, isso atrai muito dinheiro para o fundo, ou seja, o fundo fica muito grande. E um fundo muito grande, com um ótimo gestor e uma ótima performance, costuma fechar para novos cotistas. Bom, pessoal, um outro ponto negativo, um excelente gestor atrai muitos cotistas e muito dinheiro para o fundo. Devido a isso, muitos fundos eles fecham para novos cotistas, porque a quantidade e o volume de dinheiro é grande demais para o gestor poder ter uma ótima performance e uma boa rentabilidade no futuro. Por conta do fundo ficar muito grande e possuir muito dinheiro, ele fica limitado a comprar, por exemplo, alguns tipos de ações de algumas empresas, porque a quantidade de dinheiro nesse fundo é tão grande que às vezes ele pode até comprar a empresa inteira. Mais um ponto negativo, um ótimo gestor, assim como qualquer outro profissional no mercado, ele é assediado por outras empresas e outros fundos
Portanto, no longo do tempo, é possível que esse gestor que está te entregando hoje uma excelente performance seja contratado por uma outra empresa ou um outro fundo por um salário muito maior. É possível que esse gestor que está te entregando hoje uma excelente performance seja contratado para outro fundo. Bom, pessoal, agora que você já sabe os pontos positivos e os pontos negativos, é importante você também saber onde encontrar as informações sobre os fundos de investimento. Você encontra essas informações dentro do site da corretora ou do banco em que você está investindo, né, dentro da lâmina do fundo, ou em alguns casos também é chamado de prospecto. Então nós temos a lâmina ou o prospecto do fundo. Lá dentro nós temos todas as informações onde o fundo investe o seu dinheiro, quais são os ativos, qual é o percentual de alocação e também informações do gestor do fundo. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem o que é um fundo de investimento, vocês já sabem os pontos positivos e negativos e onde encontrar essas informações, nós vamos agora para a parte mais importante: como escolher um bom fundo de investimento. Bom, pessoal, o primeiro ponto que vocês têm que olhar quando selecionam um fundo de investimento é para o gestor. Então, é importante vocês pesquisarem sobre o histórico desse gestor, por onde ele já trabalhou, qual o histórico de performance dele, quanto tempo ele está nesse fundo que você pretende adquirir e a performance que ele está tendo no longo do tempo. Um ponto importante também: nunca analise somente a rentabilidade daquele fundo, pois os últimos 12 meses de rentabilidade não garante que os próximos 12, 24 ou 36 meses também será daquela mesma rentabilidade. Portanto, pessoal, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Em geral, os fundos que tiveram uma excelente performance nos últimos 12 meses não continuam com essa mesma performance nos próximos 12 ou até 24 meses. Portanto, analise o máximo de histórico desse fundo que você puder e verifique como se comportou o gestor dentro do ciclo de mercado, se a gente estava no mercado de baixa ou de alta. Bom, pessoal, um ponto super importante para vocês analisarem: o volume. Dependendo do volume de dinheiro que aquele fundo possuir, você pode ser mais ou menos impactado. O que isso quer dizer? Você pode ser impactado quando, por exemplo, um cotista muito grande sair do fundo. Tá? Se esse fundo ele é um fundo pequeno e tem um grande cotista, digamos com 30%, né, do valor daquele fundo, se ele resolve sair, isso atrapalha a performance do gestor, pois ele vai ter que se desfazer dos ativos para devolver aquele dinheiro para o cotista. Mais um ponto super importante: taxa de administração. Tomem muito cuidado ao ler o prospecto e prestem muita atenção na taxa de administração. Fundos com taxa de administração maior do que 2 chega a ser um pouco abusivo, tá? Então tome cuidado com isso, pois isso afeta diretamente a sua rentabilidade. Ainda nesse tema, um outro ponto importante é a taxa de performance. A taxa de performance ela é cobrada quando a performance do fundo ela ultrapassa um benchmark do mercado. Por exemplo, se o benchmark desse fundo ele for o índice Bovespa, toda vez que o fundo ultrapassar o índice Bovespa, ele cobraria de você uma taxa de performance de 20%, por exemplo, sobre essa rentabilidade adicional que o fundo teve contra o Ibovespa. Se o fundo rendeu nos últimos 12 meses 25% e o índice Bovespa estiver em 20%, isso significa que o fundo ele vai ficar com 20% dessa diferença entre 20 e 25. Ou seja, desses 5% adicionais que você ganhou a mais comparado com o índice Bovespa, o fundo ele vai cobrar 20% do valor desses 5% adicionais. No final das contas, esse fundo ele vai ficar com 1% da sua rentabilidade adicional. Um outro exemplo: se o fundo ele usa como benchmark o CDI e ele investe parte dos seus recursos do seu fundo em renda variável, fica muito fácil para o gestor bater o benchmark. Portanto, toda a rentabilidade adicional que você tiver será
contabilizada dentro da taxa de performance. Bom, pessoal, por último, procure sempre um gestor com um longo histórico e principalmente de renome e experiência no mercado, pois geralmente os fundos ruins não costumam durar muito tempo, até porque nenhum cotista fica muito tempo naquele fundo se ele tiver uma rentabilidade e uma performance ruim. Bom, pessoal, dica final e super importante, mas antes, se gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Fundos de investimento e fundos multimercado é uma excelente ferramenta para aquelas pessoas que não têm tempo, né, de investir o seu próprio dinheiro, ou até mesmo aquelas pessoas que não têm o interesse ou até mesmo não têm o conhecimento necessário para investir de forma inteligente. Portanto, delegar essa responsabilidade para um profissional é muito legal. E um ponto super importante: se você investe em fundos de investimento ou se você investe por conta própria, apenas lembre-se de não comprar na alta e vender na baixa. Se você não cometer esse tipo de erro, você já garante aí uns 70% pelo menos de sucesso nos seus investimentos. No longo prazo, os mercados sempre tendem a subir. Então, tenha paciência, disciplina e principalmente um pouco de sangue frio. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade.